Então, muito bom dia a todas e todos. Elton, Ranieri, quem vai nos assistir essa videoaula. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite da Semana de Fígado do Rio de Janeiro, especialmente ao Dr. João Marcelo, pela gentileza de nos trazer aqui para tratar de um tema que é, digamos assim, topo da agenda mundial quando a gente fala em eliminação de problemas de saúde pública, e as hepatites virais são um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, né? Então, para provocar essa discussão que a gente vai iniciar aqui agora, eu achei que nada mais apropriado do que trazer assuntos disparadores do Global Hepatitis Summit, que foi agora, né, em abril, na cidade de Paris, de 25 a 28, onde eu tive a oportunidade de ver o que o resto do mundo está fazendo em relação às metas da OMS de eliminar as hepatites virais até 2030. Né? Então foi um evento que se encontrou vários países, evidentemente que países do hemisfério norte eram prevalência, tinha mais ou menos 1% de latino-americanos lá nesse evento, e a grande parte da Europa, dos Estados Unidos, e um percentual importante assim da Ásia também. E da África alguns também. Então se discutiu muita coisa, ele foi dividido em 3 grandes áreas, né? Em ciências básicas, onde falou muito de virologia e imunologia, genótipos raros e transplante hepático na clínica, e em saúde pública a gente falou de estratégias de screening e cascatas de cuidados nacionais, que é o que a gente vai focar aqui nesses mais ou menos 15 a 20 minutos que a gente tem. Então eu queria iniciar com um slide inspirador. Dr. Elton, enfermeiro do Departamento de Hepatites do Ministério da Saúde, Dr. Ranieri, hepatologista aqui do Rio de Janeiro, vão nos dar o prazer de abrilhantar essa atividade que nos foi colocada. E eu gostaria primeiro, então, de falar, de ouvir o Dr. Ranieri, que vai nos comentar a questão do programa de eliminação do Egito, né? Então o professor Gamal não estava presencialmente em Paris, mas deu uma aula falando sobre esse programa de forma online lá. Então, Dr. Ranieri, o que a gente gostaria de discutir aqui seria este programa de eliminação, que acabou virando um case de sucesso no mundo, mas seria implantável em outros lugares, ou tu acha que seria um ponto fora da curva? E como trazer isso para a nossa realidade? Bom dia, Eduardo, bom dia, Elton. Agradeço João Marcelo, em nome de todo o grupo do Fígado, a participação. E assim, é bem interessante da gente falar sobre o Egito, assim, como um case de sucesso, mas interrogando se de fato isso é um ponto fora da curva e se isso é aplicável à nossa realidade brasileira, né? É importante falar também que, assim, a realidade do Egito, que é apresentada em todos os trabalhos, que foi explorado aí no encontro, é uma realidade que nos traz números absolutamente surpreendentes, né? Assim, em número de centros, em número de equipes que foram utilizadas para poder desenvolver o trabalho e, sobretudo, falar do protagonismo do que é a testagem universal, né? Falar sobre o Egito é falar sobre esse protagonismo, né? A experiência do Egito, ela fala muito sobre a questão de levar a testagem às pessoas acima de 18 anos e em todos os lugares, né? Isso foi amplamente divulgado, inclusive com apoio do governo local no Egito, amplamente trabalhado com equipes de publicidade, e a logística que eles usaram para poder conseguir os números assim, absolutamente surpreendentes que eles conseguiram, nos traz uma realidade absolutamente questionadora porque a gente tem aqui na nossa realidade, né? A começar pelo número de hepatologistas que são apresentados na realidade do Egito, né? A gente tem uma população atual em torno de 109 milhões e com 842 hepatologistas, uma população menor do que a nossa população brasileira, com um número muito maior de hepatologistas, né? No Brasil a gente tem cadastrados em torno de 439. Então, assim, na opinião da literatura foi realmente, e na minha opinião pessoal, foi um projeto absolutamente ambicioso, mas que foi custo efetivo, segundo a realidade que eles apresentaram. Custo efetivo por quê? Porque
eles utilizaram de 5.000 a 8.000 equipes de testagem descentralizadas, e essas equipes de testagem descentralizadas, elas testaram em shoppings, em ambientes de trabalho, em hospitais públicos, hospitais privados, e esse tipo de testagem foi absolutamente desafiador, mas os números comprobatórios de que houve eficácia, principalmente em relação às negociações financeiras, né, da parte da gestão. Isso foi um número absolutamente surpreendente. Por quê? Porque eles conseguiram testar um número muito grande de pacientes, em torno de 50 milhões de pessoas foram testadas nesse programa. Dentro dessas 50 milhões de pessoas, houve um número muito grande de tratamento que foram disparados, e o surpreendente é que o intervalo entre a testagem universal que eles propuseram e o intervalo que o paciente iniciou o seu tratamento foi de 6 dias, no mínimo 6 dias, ao no máximo 30 dias, que foi um outro número absolutamente surpreendente. Então, assim, de fato um programa factível para essa realidade do Egito, mas é absolutamente questionável para a nossa realidade, até por conta de algumas questões que a gente pode discutir aí nos próximos cenários, né? Obrigado, doutor Ranieri, excelente tua colocação. Eu acho que se debate muito essa questão de testagem universal versus testagem em populações chaves e prioritárias para a hepatite C e a sua custo-efetividade, né? Então a gente tem feito muitas vezes em campanhas de Julho Amarelo, testagens em locais convencionais e não em situações onde talvez o vírus estivesse mais presente, e tem frustrado muitas vezes as pessoas nessas ações de saúde. E eu concordo, eu acho que na nossa realidade talvez essa testagem universal ainda não seria o momento por esse aspecto, né? Porque tu testa e não acha, enquanto que se a gente migrar, mudar a lente para outros cenários, para outras populações, a coisa se torna, digamos, entre aspas, bem mais animadora. Eu vou pegando esse gancho, então, né, de testagens, quando a gente faz, o Dr. Ranieri falou do tempo curto entre o teste e o início de tratamento, né, e o local da testagem também. Eles no Egito eles tinham equipes pequenas, né? Eles tinham equipes, assim, em torno de 5.000 a 8.000 equipes descentralizadas, que tinham um médico, um enfermeiro, um digitador, e essas equipes eram responsáveis pela testagem e por disparar o início do tratamento. O tratamento chegava até onde os pacientes estavam em alguns momentos. Em raras situações, em alguns estados mais afastados, população rural, eles eram transferidos para centros especializados. Exato. Então, que é a questão agora que eu vou convidar o Dr. Elton para nos trazer, de repente até alguns spoilers da nova gestão do programa de hepatites virais do Ministério da Saúde, né, Elton? Sei que estão trabalhando bastante, que vem novidades por aí, né? A gente espera ansiosamente por elas. Então, esses programas de point of care certamente têm se mostrado, mas eu queria saber a sua opinião, como mais efetivo do que o cuidado padrão, como a gente cuidava. Então, de levar a essas populações esses cuidados, inserir esses pacientes dentro da cascata de cuidados da hepatite C nos locais que eles estão. E a Austrália parece se destacar nesse cuidado, especialmente quando a gente vai falar da atuação fundamental da enfermagem no projeto de eliminação mundial. Então eu queria ouvir o Dr. Elton do Ministério da Saúde, com a sua larga experiência nesses cuidados. Então, primeiramente eu quero agradecer o convite. Bom dia, doutor Eduardo, bom dia, doutor Ranieri. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês nesse espaço, e para iniciar, que vai muito ao encontro do diálogo que a Austrália tem entre a Sociedade de Hepatologia Australiana com o Conselho de Enfermagem local, né? Então, existe todo um processo e hoje, vou falar enquanto Ministério e Departamento, é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de ter um espaço de diálogo com hepatologistas, enfermeiros, para discutir aí estratégias para o processo de eliminação. E aí eu quero, acho que, deixar isso muito claro, da importância dessa não só de ter a enfermagem no sentido de fazer o teste ou solicitar a carga viral, mas que todos fazem parte do processo.
Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Então, é uma imensa satisfação estar aqui com vocês. E em relação à Austrália, a gente tem ela como um grande exemplo tanto para a questão da descentralização do cuidado, pensando aí no tratamento em médicos que não sejam hepatologistas, infectologistas, né, que sejam aqui chamados médicos da família, que atendem nas atenções primárias de todo o Brasil. E a questão da enfermagem, né, que a enfermagem na Austrália ela está muito à frente, né, de vários países, principalmente do Brasil. E para a gente tentar fazer um paralelo em relação a Egito, Austrália e Brasil, acho que o primeiro passo é entender o tamanho do Brasil. Que aí a gente pensar em testagem universal, só para fazer um gancho na sua fala anterior e na de vocês, é um desafio um pouco maior, porque a gente precisa ver a diferença, né, populacional desses países. E a Austrália, ela traz para a gente as experiências de point of care em populações em aborígenes, né, que eles chamam, que para a gente seria a nossa população indígena. Eles têm essa experiência de point of care, de levar a testagem, de fazer a confirmação do diagnóstico, de iniciar o tratamento e fazer esse monitoramento. Então, eles estão muito à frente. E nós aqui, enquanto Brasil, enquanto Ministério da Saúde, a gente tem aí hoje, né? Hoje a gente pode falar que nós estamos com diversas ferramentas que possibilitam essa discussão, né? Porque não é tão simples assim a gente dizer, vamos montar um point of care, mas eu acho que é o caminho. Né? E aí, seguindo em relação às populações que a gente chama de populações prioritárias, né, para as hepatites virais, que seria uma testagem mais focalizada. E eu quero fazer um paralelo dentro dessa questão da testagem focalizada para a gente otimizar os recursos humanos, porque isso é importante a gente discutir. Então, assim, ou seja, eu gasto muito mais tempo testando todo mundo do que ser o primeiro enquanto... Falando em descentralização do cuidado, levando para a atenção primária, se eu começo a observar o meu território adscrito, o primeiro passo é se eu consigo identificar ali, enquanto enfermeiro, consigo identificar quais são as minhas populações prioritárias ali. Então, e aí focar naquelas populações. Né? Eu acho que a gente consegue ser mais direto. E aí quando a gente fala na Austrália, né, eles trazem para a gente a proposta do enfermeiro até realizar o tratamento para hepatite C. Então, o Brasil, ele está iniciando essas tratativas, né, a gente junto ao Conselho Federal de Enfermagem, e a gente tem aí um plano que a gente está chamando como atuação do enfermeiro no processo de eliminação das hepatites virais B e C, então, envolvendo diferentes atores, e eu acho que para nós, enquanto Ministério e também enquanto Conselho Federal de Enfermagem, ter a aproximação e o apoio da Sociedade Brasileira de Hepatologia seria fundamental, principalmente por questão da capacitação, né, da gente entender a realidade, de saber quem são esses enfermeiros que vão poder ali ampliar, ser multiplicadores, né, quando eu falo de descentralização, eu estou tirando nos serviços especializados, levando para uma unidade básica, como é que eu vou fazer isso? Né? Então, olhar para a enfermagem de uma forma um pouco diferenciada do que a gente tem acompanhado em diversas situações, de dar a ela realmente o que ela sabe fazer, que é essa gestão do cuidado, e poder aí organizar todo esse processo. E enquanto Brasil, enquanto discussão ministerial, a gente, para nós hoje, quando a gente fala de descentralização de cuidado, que a gente fala ali da atenção primária, um dos principais objetivos é ampliar o diagnóstico, confirmar esse diagnóstico e ampliar a cobertura vacinal. Se a gente conseguir fazer isso a nível de atenção primária à saúde, é um grande avanço. Né? Então, eu acho que da mesma forma que nós inserimos os DAs em 2015, se tornou universal somente em 2019, né? E hoje a gente tem 50 mil tratamentos disponíveis. É um processo. Da mesma forma vai ter que ser com a atenção primária. Né? Então não adianta a gente chegar agora e descentralizar, vamos compartilhar. O que a gente consegue hoje na atenção primária fazer? Qual que é o papel da enfermagem? Eu vejo a enfermagem como um grande protagonista nesse processo de identificação dessas populações. Porque nós estamos ali na ponta, nós estamos na linha de frente, conhecendo o território onde a gente trabalha, conhecendo a população que a gente trabalha, e a gente vai conseguir identificar, opa, aqui tem um grupo populacional que eu preciso testar. Ali eu posso fazer uma ação. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção já para finalizar aqui, é que muitas vezes o paciente já está na nossa unidade de saúde. Eu vi ontem nas falas de várias pessoas
se referindo a paciente com hipertensão, ou a paciente com diabetes, que chega no posto. E há quantos anos esse paciente tira esse medicamento ali na atenção primária e nunca foi testado? Nunca foi testado. Então, para a gente conseguir falar de point of care, né, para a gente conseguir falar de ações extramuro, né, junto com a gestão local, a gente primeiro precisa ver como é que está a nossa casa. Como que está ali o meu... Eu testei todo mundo que está na... Porque eu estou falando isso porque quando a gente fala para a enfermagem, a gente escuta, inclusive no Conselho Federal de Enfermagem, eu escutei mais um trabalho. Eu estou dizendo, não é mais um trabalho. É uma única pessoa que precisa de diferentes cuidados. Aí a gente inverte o olhar. Não vou te dar mais trabalho, esse paciente já está ali. Então, aí quando a gente vai para point of care, que a gente precisa fazer população privada de liberdade, população em situação de rua, e LPIs, a gente precisa essas instituições de longa permanência. Aí é outra história, aí eu preciso de recursos humanos, aí eu preciso... Mas vamos pensar primeiro ali, vamos né? pensar no que é factível, que está mais próximo da realidade. Da realidade. E desse paciente que está dentro da área dele, né? Dentro do território que ele já atua. Atua, né? E que ele já frequenta, né? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Aqui na mesa nós temos 3 pessoas que atuam em gestão. Eu até fiquei sabendo a partir dessa atividade que tem mais um hepatologista, o Dr. Ranieri, que está em gestão pública, né? Falta esse olhar, talvez, do ponto de vista em gestão de saúde pública, para que a especificidade do paciente com hepatite viral saia do escopo da especificidade que é o paciente do HIV e outras ISTs, né? Então há que se fazer políticas públicas mesmo, né? Que sejam políticas não de governo, mas de Estado, para que a gente consiga eliminar. Eu concordo plenamente contigo também, assim como concordo com o Dr. Ranieri, em relação a gente, são equipes sobrecarregadas, são equipes que eventualmente tem, como o Ranieri falou, em Porto Alegre também tem uma rotatividade relativamente grande dos profissionais, especialmente médicos, né, com a questão da parcerização da atenção primária. Mas nós vamos passar então para a próxima provocação. Teríamos um outro colega que por questões pessoais bastante sérias, infelizmente não pôde estar presente, e eu achei muito interessante esse trabalho que a Austrália também mostrou. A gente teve muitas experiências de outros países, muita coisa lá em Paris, com pessoas que se injetam drogas, que não é a realidade do Brasil, né? A nossa droga aqui é crack, cocaína, do ponto de vista de transmissão de hepatite C, a gente não tem tanto problema por enquanto, né? Parece estar chegando drogas novas aí. Mas então foi mostrado um trabalho que é o One Stop Shop, que é um trabalho dentro do sistema prisional, onde nós temos um projeto no Brasil chamado Porta de Entrada, nem sempre funciona, mas onde quando o privado de liberdade entrava, ele fazia tudo, com dry blood, fazia no mesmo dia, até inclusive o enfermeiro fazia o FibroScan, né? E a gente tem aí países que estão on track, como o Polaris chama, como a Espanha e França, onde a atuação do enfermeiro vai até o estadiamento. Eu acho que deve ir até o estadiamento, no mínimo com métodos não invasivos biológicos, com APRI e FIBIFOR. E o enfermeiro pode e deveria, na minha opinião, decidir se esse paciente precisa de um especialista ou se ele pode tratar na atenção primária de saúde. E também apresentado dos Estados Unidos a questão do reflex testing, né, que mostrou que se a gente fizer imediatamente a carga viral, a chance desse paciente receber a medicação é de 30% contra 8% para os pacientes que vão fazer a carga viral num outro momento. E mais ainda, nesse do presídio, no One Stop Shop, mostrou 23% de pessoas que fizeram a estratégia padrão, Stand-Up Care, só 23% receberam medicação. E em relação aos pacientes que fizeram essa estratégia de tudo no mesmo dia, só o remédio chegou uns pouquinho de dias depois, few days eles falam, não disseram quantos dias, 93% das pessoas receberam a medicação. A gente está
com uma estratégia semelhante em Porto Alegre, em que a gente acabou eliminando a hepatite C dentro do sistema prisional da nossa cidade, com uma estratégia semelhante. A gente não conseguia fazer a carga viral com dry blood no mesmo dia, mas não deixa de ser um reflex test, uma vez que no outro dia ou poucos dias depois solicitávamos a carga viral. Como é que é no entendimento de vocês? Eu fico à vontade, se quiser falar primeiro, o Elton ou o Ranieri agora, sobre essa questão de tratar e fazer tudo no mesmo dia. Eu acho que assim, e a enfermagem? Na minha visão pessoal e na experiência de gestão, eu acho que é uma excelente oportunidade. Assim, eu acho que otimizar o cuidado, olhar para o paciente como um todo e otimizar o tempo para fortalecer a adesão é uma excelente oportunidade. Inclusive, traçando um paralelo, né, nas descrições do Egito, exatamente uma das coisas que eles descrevem é que para fortalecer a adesão ao tratamento, mesmo os tratamentos de 12 semanas e até os de 24 semanas, a testagem em relação ao anti-HCV, ao PCR, e inclusive o tempo curto entre o tratamento é uma das coisas que fortalece o custo-efetividade. Sim. Então, eu acho que é factível essa possibilidade para a nossa realidade. A gente precisa de estratégias, inclusive, para que isso seja prático, né? Como a estratégia, por exemplo, de Porto Alegre. Assim. No estado do Rio, a gente tem algumas estratégias parecidas para populações vulneráveis, inclusive com o apoio do grupo de fígado daqui do Rio, para a gente estar levando essa testagem e estar aproximando o paciente do PCR e, inclusive, disponibilizando o tratamento em um curto tempo, né? Não como no Egito de até 6 dias, mas num tempo bastante breve, o que, de fato, na minha experiência, fortalece a adesão e melhora o cuidado. E Elton, eu sei que essa resposta ela está sendo construída, né? Não é uma resposta que nós temos já, mas e levar isso para outras populações vulneráveis? A gente está falando em privado de liberdade, que a princípio, se não é posto em liberdade ou transferido de presídio, está lá. E LPIs, que para quem não sabe é Instituição de Longa Permanência de Idoso, o que antigamente se chamavam de asilos, né? Também, teoricamente, estão mais ou menos privados do ir e vir por questões de doença. Como levar para outras populações vulneráveis, como população de rua, pessoas que abusam de álcool e outras drogas, alguma política nova do Ministério da Saúde? Então, eu acho que vocês foram comentando aqui, eu fui lembrando aí a trajetória para a gente chegar hoje em poder discutir essas estratégias, né, de poder, inclusive, disponibilizar o tratamento imediatamente diante de uma carga viral detectável, né. Então, nós, só para trazer uma questão mais interna, né, a gente teve ali, mundialmente, a gente teve essa questão da pandemia, que foi um impacto muito grande para nós e para o mundo todo. Então, no momento, em 2019, quando nós tínhamos ali os 50 mil testes, 50 mil tratamentos disponíveis, inicia ali todo aquele processo de pandemia. E aí, internamente, a gente foi discutindo estratégias, de que seria no sentido de diretrizes, notas técnicas para auxiliar, porque a gente sabia que em algum momento a gente ia ter que retomar essas discussões. Então hoje a gente já teve um avanço, que é tirar os medicamentos do serviço especializado e levar para a unidade, para o componente estratégico, né, que isso já ampliou e isso já trouxe já aproximou mais. O remédio chega antes do paciente. Exatamente, já tem ali um medicamento disponível, então a gente consegue. Outro avanço foi a questão da carga viral rápida. A gente, para além da carga viral convencional, a gente conseguiu disponibilizar mais de 53 equipamentos no Brasil todo de carga viral rápida, mas eles ainda ficam em uma unidade. E a discussão interna agora e ouvindo, e eu acho que vale a pena destacar, ouvindo a sua experiência, Eduardo, ouvindo a experiência do João Marcelo, do Hugo, de outros pesquisadores que vêm trabalhando com essas populações, vêm cada vez chegando mais próximo das populações mesmo, de sair do seu serviço e ir até lá, né? Então, a gente tem essa discussão interna de fortalecer essas estratégias. Então, por exemplo, a gente vai discutir uma possibilidade de um equipamento itinerante para a gente poder levar lá em Porto Alegre. Você vai para uma população em situação de rua, aí você já chega ali com a equipe de consultório na rua, né? Porque é importante a gente falar da vinculação e adesão desse paciente ao tratamento, tem que ser acompanhado, e é o maior desafio, de você ter ali a gente não vai conseguir ter um por município, e não há necessidade de ter um de carga viral por município, né? E se a gente tiver um por estado e que possa ser itinerante,
e primeiro, antes da gente pensar em ter um por estado ou ter mais que um, a gente precisa ver se essa estratégia dá certo. Né? Porque no papel a gente tem essa possibilidade, mas e no dia a dia, vocês que estão bem ali na ponta, de ter um equipamento, ter uma estrutura móvel para levar isso a algum lugar, realizar o teste rápido da carga viral. Então é uma discussão sim interna, tanto para a população em situação de rua, população privada de liberdade, trabalhadores do sexo, e também populações de difícil acesso no sentido geográfico, né? Que é uma outra discussão que a gente tem que pensar, é a população indígena, a população quilombola, ribeirinha, que às vezes não tem essa... E aí a gente vai levar esse... E aí quando a gente faz um diagnóstico situacional a nível nacional, a gente percebe, Eduardo, que muitas pessoas ainda não fazem nem um teste rápido. Sim. Sabe? Então, a gente quer isso, a gente precisa disso, tá, mas a gente quer também trazer essa proposta de point of care. Então, a gente teve aí reuniões, né, acho que aqui estamos entre pares, e são reuniões que não são propostas, né? E aí a gente resgatar essa possibilidade de ter fazer projetos pilotos para a gente conseguir verificar qual que é aí o custo-benefício nesse sentido de... É viável, na verdade, né? A viabilidade, nem a questão de custo-benefício. Exato. Bom, nós estamos já com o tempo esgotando, então eu fico animado com essas conversas, em conhecer colegas, o Elton já conhecia, com o Ranieri, que tem a mesmo vício da gente em saúde pública e engajado, porque o Polaris diz que nós somos um país not on track, né, que ainda não estamos nos trilhos da eliminação, mas eu acho que espaços como esse aqui da Semana do Fígado do Rio de Janeiro, entre outros, recentemente com a professora Leila lá em Recife, né, faz com que a gente veja que a gente ainda não está on track, porque mas parece que minimamente em situações locais a gente consegue ver que já estão em vias de, né? Então acho que se a gente juntar em conversas como essa, em espaços como esse, eu acho que não falta tanto assim para o nosso país estar nos trilhos da eliminação das hepatites virais como problema de saúde pública. Então eu queria agradecer. Eu só queria, agora você falou uma questão né, que nós estamos longe, né, de estar nos trilhos, comentado por uma instituição. O Polaris mas aí a gente precisa entender o que ele chama de trilhos, porque quando a gente olha o Brasil desse tamanho, quando a gente olha que nós somos um país descentralizado, onde o Ministério tem a sua função, Estado e município, o que eles entendem, vou ser bem direto, em relação de gestão num país continental para dizer, porque uma coisa, se for só testar, mas o que tem por trás? Até a gente chegar nessa discussão de hoje, foram anos. Exato. Inclusive a prevalência, eu questiono, do Polaris. Exatamente. Eu acho que não é 0,30 e pouco, 0,4, não acho que não é. Mas enfim, o tempo está estouradíssimo, né? Então, muito obrigado, doutor Elton, muito obrigado, doutor Ranieri, muito obrigado, Semana do Fígado do Rio de Janeiro, e a todos que vão nos assistir. Foi um prazer a gente conversar, e eu acho que a gente tem muito ainda que conversar e se conhecer para juntar os vários projetos exitosos, digamos assim, para que a gente possa aprender uns com os outros. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado. Obrigado.